Olá, você está no Rangel Cast. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, se inscreve lá. E se você não está seguindo a gente no Instagram, começa a seguir. O Rangel Cast hoje está demais. Estamos com uma super mega entrevista. Eu chego a estar emocionado de receber quem eu recebo hoje à minha frente, um dos maiores pregadores, referência da nossa nação brasileira e também fora dela. Eu estou com nada mais, nada menos hoje aqui, a pessoa que eu tenho o prazer de chamar de amigo, Pastor Nerildo Acioli. Obrigado pela tua presença aqui. É uma honra recebê-lo no Rangel Cast. Olá, pastor Rangel, uma alegria minha, um prazer meu participarmos aqui desse podcast essa manhã, talvez tarde para alguém, talvez noite para alguém, e espero que seja edificante, que seja algo que traga prazer, alegria nas pessoas, que as pessoas sejam edificadas, exortadas e também consoladas através desse podcast. Com certeza será a presença do senhor aqui, pastor Nerildo, e eu insisti até caber na tua agenda, né? O senhor está aqui conosco, não só pela admiração que eu tenho pelo teu ministério, mas pela pessoa que o senhor é, e essas palavras bonitas que o senhor sempre fala, como falou agora, vem de filosofia. O senhor é um filósofo, né? E eu sei que o senhor, eu não sei se eu vou saber falar a formação do senhor, mas além de um pregador, o senhor é formado em licenciatura da ciência e filosofia, falei certo? Da religião. Da religião. Isso aí, falou certo. Religião. Meu pastor, o que diferenciou isso no teu ministério de apenas a teologia, mas se aprofundar mais nisso? Vamos lá, pastor Rangel. A preparação acadêmica, ela é muito dispensável na vida do ministro. Existem 3 fontes de conhecimentos. Primeira, chamada de conhecimentos acadêmicos. Segunda, chamada de conhecimentos culturais. E terceira, chamado de conhecimentos espirituais. O conhecimento espiritual é uma revelação, ele é dado por Deus. Então, Deus que dá o conhecimento espiritual. Conhecimento herdado, também conhecido como conhecimentos culturais, ele passa de pessoas para pessoas, de geração para geração, de pais para filhos. E os conhecimentos acadêmicos ou pesquisados são conhecimentos adquiridos que você busca através do estudo. Há um texto bíblico, Oséias 4:6, que diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O povo não foi destruído por uma ação demoníaca, uma ação satânica, o povo foi destruído por falta de conhecimento. E até hoje é percebível, é visível que a falta de conhecimento faz com que muitas pessoas ajam de forma ignorante, de forma sem saber, principalmente quando nós tratamos de internet. As pessoas não conseguem ler uma frase e interpretar lá. Então, eles leem a frase e no ímpeto daquela ignorância, eles já comentam, que nós chamamos de alguns querem hypar, são os haters da internet, e eles fazem sem pensar, eles não conseguem discernir uma frase. Então, o conhecimento é bom para que você mantenha principalmente o equilíbrio emocional nesses momentos. O equilíbrio, isso é muito forte. Então, o senhor está dizendo ao mesmo tempo que a falta de conhecimento pode trazer falta de equilíbrio. O equilíbrio. O conhecimento também traz o silêncio, né? O momento exato de falar. Existem momentos que você deve falar, os momentos que você deve ponderar a sua fala, porque não é o Cristo mesmo disse que não é pelo muito falar que você será ouvido. Então, existem momentos para tudo, existe tempo. O sábio Salomão, que nós falamos como o grande sábio, ele tem 3 fases distintas na sua vida. Primeira fase chamada fase da jovialidade, segunda fase chamada fase da intelectualidade e terceira fase chamada fase da maturidade. Na fase da jovialidade ou da juventude, ele escreve o livro de Cantares. Na segunda fase, a fase que ele exalava sabedoria, exalava conhecimento, ele escreve o livro de Provérbios. E na terceira fase, chamada fase do equilíbrio da razão, ele escreve o livro do Eclesiastes, conhecido como livro do pregador. Então, é o momento que ele exala a sabedoria, mas é o momento que ele tem o equilíbrio
emocional. Meu Deus, e muito forte essas palavras. E pastor, quando eu perguntei da filosofia, porque eu lembro quando o senhor chegou para ministrar na nossa igreja, na de Lisboa, e eu já o conhecia de alguns anos, mas de muito novo, já tivemos juntos em outra fase da vida, e quando eu recebi o senhor como pastor na igreja qual eu pastorei, o senhor, quando me cumprimentou, o senhor disse palavras muito bonitas, palavras proféticas, e abençoou a minha vida. Ali eu percebi que eu não estava diante, não que eu não soubesse, mas eu estava diante não só de um pregador, mas de alguém que tem algo a mais para dar, porque o senhor é um abençoador. Essas palavras que o senhor fala de forma tão natural que talvez o senhor nem perceba, que eu sei que isso já é a tua essência, melhorou na filosofia, ou o senhor sempre teve isso desde o início? Quando foi que Deus te deu isso? Porque o senhor é um pregador e profeta. Quem chega perto do senhor sabe que as palavras que saem da tua boca, não que são difíceis porque a gente entende, mas não é normal. Não sei se o senhor já percebeu, mas o senhor encanta quando o senhor chega, o teu jeito de ser, o senhor abençoa. E essas palavras são palavras de um filósofo ou são palavras de um homem comum? Como o senhor vê isso? Não, são palavras, eu acredito, seja dom de Deus. Eu tenho muita dificuldade na fala, pastor Angel. Não parece, mas eu tenho dificuldade na fala. Primeiro, eu sou gago. O senhor era. O senhor não gaguejou nenhum momento. E a psicopedagogia diz que eu tenho uma dislália. A dislália, numa linguagem comum, é aquela língua presa. Então, eu tenho dificuldade em algumas palavras, por exemplo, que vai PR, PL. O senhor tem? Tenho essa dificuldade na pronúncia. Fala, por favor, paralelepípedo. Aí é complicado. Né, para mim seria difícil. É impercebível. Né? E eu acredito isso e atribuo a um dom de Deus, a uma dádiva de Deus. Tiago escreve isso, né? Ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não lhe lança em rosto. Então Deus pode dar sabedoria. Vou lhe dar um exemplo. Sim. Há um texto bíblico que nós aplicamos ele, que é Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Nós aplicamos esse texto à oração. Sim. Mas se você ler Provérbios capítulo 8, esse texto não está falando sobre oração, esse texto está falando sobre sabedoria. Olha. Então eu amo os que me amam, e os que buscam a sabedoria de madrugada encontrarão. Existem estudos provando que melhor horário para estudar, para buscar a sabedoria, é à noite. E as pessoas dizem: não, mas é a oração. Não, porque a oração, por exemplo, quando é de madrugada aqui no Brasil, é de dia no Japão, tem alguém orando? Sim. É de dia na Austrália, é de dia na Nova Zelândia, é de dia em outros países. Então tem alguém orando. Que quando eu era pequeno, eu lembro que as pessoas diziam assim: de madrugada a fila é menor. Não, tem gente que ora de madrugada porque está trabalhando, tem um turno noturno. Então, na verdade, o texto está falando sobre sabedoria. Sabedoria. Quando eu era criança, os meus pais diziam que o melhor horário para se estudar era pela manhã, porque a mente estava fresquinha, estava nova. Só que você vai crescendo, vai estudando, descobre que pela manhã existem pessoas que o seu cérebro leva de 0 a 2 horas para despertar. Então tem gente que acorda... Tem gente que leva até mais, né? Vai no banheiro, mas o cérebro está dormindo. Ele faz o café, o cérebro está dormindo. Troca de roupa, o cérebro está dormindo. Então, aquilo que ele estuda, aquele período, dificilmente ele vai ter facilidade para memorizar. Sim. E a psicologia diz que o cérebro dorme aprendendo. Então, quando você lê à noite, aí aquilo, quando você acorda, como diz o pessoal, está fresquinho de manhã na sua mente. Então, a sabedoria, disse Salomão: eu amo os que me amam, e as que de madrugada buscam, a encontrará. Olha que aprendizado aqui, hein? Vivendo e aprendendo com o pastor Nerildo Acioli aqui no Rangel Cast. Pastor, o senhor tocou num assunto aí, eu ia esperando chegar a hora, né? Mas já vou aproveitar. Será que o senhor pode contar pra gente
um pedacinho do testemunho, quando foi. Para mim é uma das partes mais lindas da tua história, quando Deus usou um pregador e o senhor era gago mesmo. Não que o senhor falou que a medicina diz que o senhor tem a língua presa, mas a gente não percebe isso. Né? Como foi o teu chamado? Porque tem muita gente que não tem o problema que o senhor tinha e se acha incapacitado, sonha, mas acha que nunca vai alcançar. E quem vê o senhor hoje não imagina, se não parar para ouvir o seu testemunho, que o senhor era alguém que perante a lógica não tinha condições nem de pregar o evangelho, mas um dia alguém chegou no senhor, na tua igreja, e eu queria que o senhor contasse essa história para a gente. Então, é importante dizer, a minha mãe, que faleceu recentemente, com 98 anos, ela contava, eu não lembro, mas ela falava quando tinha 11 ou 12 anos, eu acordava de noite pregando. Meu Deus, que forte. Então ela imaginava e deduzia e falava que eu seria um pregador do evangelho. Então eu era uma adolescente e à noite sonâmbulo já acordava pregando. A dislália que nós falamos é a língua presa, que é a dificuldade. O gago não consegue falar dislália, pastor. Isso é gago, mas não. E aí, desde pequeno, por exemplo, eu tenho um apelido de infância. Minha família, chegou um rapaz lá na nossa casa e eu fui pronunciar o nome dele e não consegui pronunciar devido à dislália, a língua presa. Certo. Então meus irmãos colocaram um apelido em mim, eu tenho um apelido de infância. Qual era esse apelido, pastor? Eis aí a pergunta de $1 milhão. Você não vai contar, não? Então, devido a dificuldades, por exemplo, mas eu posso falar. O nome do rapaz era Ailton. Ailton. E ele chegou, eu fui falar, chegou Ailton, eu disse chegou Ito. Então eu não consegui falar chegou Ailton, né? Então eles me chamavam quando era criança, chegou Ito. Era um apelidozinho de infância devido à dislália. Eu deveria ter uns 17 a 18 anos. Foi um pregador de uma cidade chamada Pombal, no estado da Paraíba. E ele disse a um jovem aqui, que viajará às nações, pregando o evangelho. Quando ele disse isso, eu me posicionei e disse, sou eu. E sem ele mencionar, sem ele chamar, eu saí e me ajoelhei em frente ao púlpito da igreja. Quando eu me ajoelhei, ele olhou, parou de pregar e disse, o que você está fazendo aqui? Eu disse, eu creio na mensagem que foi liberada, eu serei o pregador. E eu lembro que algumas pessoas que estavam lá disseram, essa profecia não é de Deus, essa palavra não é de Deus. Tanta gente com uma fala melhor, tanta gente que prega melhor, Deus vai usar aí esse gaguinho aí, o filho de seu Acioli. E ele olhou para mim e disse, o que é que você quer? Eu disse, eu quero falar direito. Mas o senhor não falou assim. Não. Como que o senhor falou? Eu falei, eu quero falar direito. Aí ele desceu. E saiu. Foi lá no onde eu estava, pegou na minha garganta e fez uma oração. Meu Deus. Disse, Jesus vai te usar. Gagueira, eu lembro que ele falou, solta a voz desse gaguinho aí, libera, tá solto para ele ser pregador do evangelho. E a partir daquele dia, eu não percebi, é algo assim que na hora nem percebi. E com 18 anos eu comecei a pregar o evangelho, dia 18 de dezembro de 1988. Meu Deus. Nós estamos em 2026, há 38 anos atrás. Glória a Deus. É isso mesmo. 38 anos atrás. Eu acho que você não era nem nascido, né, pastor? Sim, eu não sou tão novo assim. Nasci em 83. Estava com 5 anos. 5 anos de idade, o senhor já estava pregando. Pregando o evangelho. E pastor, o senhor alguém usou, foi usado para cura. E eu sei que o senhor é bacharel, né, em teologia. O senhor é um homem muito estudado, um homem com muita sabedoria. E diante do que nós estamos vivendo hoje, precisa mesmo ter essa sabedoria e discernimento, né? Tem um evangelho, às vezes, meio estranho por aí, que sempre teve. Mas parece que a internet mostra muito mais isso de forma que antigamente a gente não conseguia ver. E eu vejo muitos teólogos criticando o dom da revelação, criticando até cura. O senhor é assembleiano,
né? Temos a mesma escola, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E como o senhor vê hoje, o senhor acha que a diminuição do Pentecoste, vou falar das nossas Assembleias de Deus, foi amadurecimento? Antigamente tinha exagero ou não? Faz parte da apostasia ou não? E até onde o senhor acredita no sobrenatural, no derramar de Deus assim no templo, na vida das pessoas, até onde o senhor acredita que Deus usa alguém? Ou o senhor não, pastor, não, eu não creio em revelação de tal tipo, eu não creio que nas curas e milagres, porque o senhor é fruto de milagre, né? O senhor é um milagre, aliás. Como que um pastor do teu nível, um teólogo do teu nível, vê hoje o que estamos vivendo, já dizendo que eu sei que tem fogo estranho por aí, mas como discernir? Como alguém discerne sem ser frio? Vamos lá, pastor Rangel, na verdade você me fez umas 10 perguntas. 10, né? Meu Deus. Não, eu vou tentar Tentei me expressar, ver se eu lembro. não sei, acho que eu exagerei. Não, Né? normal, vou ver se eu lembro. O grande desafio da igreja atual, o grande desafio dessa igreja atual, primeiro é ser moderna sem ser mundana. Como ser moderno sem ser mundano? Segundo, ser santo sem ser fanático. Conviver uma vida de santidade sem ser fanático. Segundo, há duas correntes que, se podemos dizer, duas correntes teológicas, o cessacionismo e o continuismo. O cessacionismo acredita que os dons cessaram, pararam. A Assembleia de Deus, a igreja que eu faço parte, ela é continuista, ela acredita que os dons continuam. Sim. Nós poderíamos separar os dons, pelo menos assim, numa linguagem bem prática, em 5 tipos de dons, ou 5 classes. Primeiro, chamados dons de Deus. Segundo, chamado o dom de Deus. Terceiro, chamados dons naturais. O quarto, chamado dom do Espírito. E o quinto, chamados dons espirituais. Nos dons espirituais, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 8. Paulo divide os dons em 3, se podemos dizer, 3 tipos. Primeiro, chamados dons de revelação. Segundo, chamados dons de poder. E terceiro, chamados dons de inspiração. Os dons de revelação são 3. Primeiro, o dom da sabedoria. Segundo, o dom do conhecimento. E terceiro, o dom de discernimento de espírito. Se há um dom que a igreja brasileira precisa, é o dom de discernir os espíritos. Meu Deus. Segundo, chamados dons de poder. Os dons de poder são 3. O dom da fé, o dom de operação de maravilha e os dons de curar. Os dons de curar. Então, Jesus já curou e vai continuar curando. E os dons de inspiração são 3. O dom que nós chamamos de interpretação de línguas estranhas, o dom de variedade de línguas estranhas e o dom de profecia. Um grande problema é que as pessoas, quando leem a Bíblia, eles leem principalmente o Novo Testamento, que tem 260 capítulos. É bom que se diga isso. O Novo Testamento tem 27 livros, 260 capítulos. E eles leem o Novo Testamento só na perspectiva paulina. E eles usam, principalmente na internet, que uma das características de ser cheio do Espírito Santo é o fruto do Espírito. E eles abordam a teologia lucana. Lucas escreve dos 260 capítulos do Novo Testamento, 52 capítulos. Mais de 20% da teologia do Novo Testamento é escrita por Lucas. Lucas fala sobre cheio do Espírito Santo de outra perspectiva. Qual é a perspectiva de Lucas? Revestimento de poder. Se você ler o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, pelo menos 71 vezes, é isso mesmo, 71 vezes Lucas menciona o Espírito Santo, ou a palavra Espírito Santo. Então, qual é a visão de Lucas em relação a ser cheio do Espírito Santo? É um revestimento de poder. São a manifestação dos dons espirituais. Então, houve, sempre haverá os dons espirituais, porque nós somos pentecostais, primeiro, por base bíblica, segundo, por experiência. E a experiência, ela é pessoal. A experiência, ela é pessoal.
Outra coisa que o senhor falou sobre a questão da apostasia. A apostasia, ela é um sinal claro do arrebatamento da igreja, Sim. ou um sinal claro da vinda de Jesus. Então nós precisamos entender isso. Por exemplo, há 38 anos, quando eu comecei a pregar, as pessoas diziam que uma das características do arrebatamento da igreja era um avivamento. Na verdade, uma das características do arrebatamento da igreja é apostasia. O que é apostatar? Apostatar é abandonar a fé a fim de seguir o que o mundo lhe oferece. A apostasia não é cometida pelo ímpio. A apostasia é cometida pelo cristão. Nós podemos definir a apostasia teológica e a apostasia moral. A apostasia ela pode ser teológica e ela pode ser moral. Dentro dessa apostasia moral, a gente pode definir três. Primeira, chamada de apostasia ministerial, que é aquela de 1 Timóteo 4,10, quando Paulo diz, porque Demas me abandonou, amando o presente século. Então, é a apostasia ministerial. A segunda é chamada de apostasia familiar, que é aquela de 1 Timóteo 5,8, quando Paulo diz, aquele que não ama a sua família, nem os seus, é pior do que o infiel, negou a fé. E a terceira é chamada de apostasia espiritual, que é aquela de 1 Timóteo 4,1, quando Paulo disse que nos últimos dias, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Onde começa a apostasia espiritual? A apostasia espiritual começa no joelho, quando você abandona o seu devocional. Graças a Deus, que não é o caso da sua igreja, não é o caso da maioria das igrejas que as pessoas estão nos ouvindo, mas é comum você chegar na igreja hoje, você encontrar 3 pessoas de joelho, dobrado, e 10 mexendo no celular, conversando, comprando, assistindo o jogo. Isso é apostasia. No ambiente de culto, Sim. no ambiente de devoção, no ambiente de oração, a pessoa não consegue dobrar o joelho e orar. Então ele está apostatando, está afastando da fé. Porque o apóstata, ele começa a fazer comparação entre Deus e o diabo, entre céu e inferno, entre igreja e mundo, entre santidade e banalização. Mesmo assim, ele opta por seguir aquilo que o mundo oferece. É bom que se deixe claro, a apostasia não é cometida pelo ímpio, a apostasia é cometida por aquele que um dia conheceu o Evangelho. Quando alguém começa a comparar as coisas, já é um risco de apostasia? Pode se encaminhar a apostasia. Porque o apóstata, ele começa a comparar Deus e o diabo, céu e inferno, igreja e mundo, santidade e banalização. Então, é um princípio e você precisa guardar o seu coração para que você não caia na apostasia. Comparar é diferente de analisar, né? Comparar Analisar. é ver qual que é melhor. Qual que é melhor? E ficar em dúvida. Será dúvida. que eu vou por aqui ou por ali? Mesmo sabendo já que ele já sabe, Jesus já salvou. Já... É aquela expressão do profeta Elias para Israel, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguir. Se Baal é Deus também, segue. Então Elias está dizendo a Israel, não fique cocheando, que não existe meio termo no mundo espiritual. É bom que se diga, pastor Rangel, não existe no mundo espiritual quase. Quase. Por exemplo, quem quase morreu está nos assistindo, ainda está vivo. Quem quase ressuscitou, morreu mesmo. Quem quase foi curado, ainda está doente. Quem quase ficou doente, ainda está com saúde. Quem quase comprou uma casa, ainda paga aluguel. Quem quase perdeu a casa, ainda tem uma casa. Quem quase comprou um carro, ainda anda de pé. Quem quase perdeu o carro, ainda está andando de carro. Quem quase divorciou, ainda está casado. Quem quase casou, ainda está solteiro. Quem quase ficou crente, quando Jesus voltar, quase queria subir. Só por causa do quase, ele vai ficar. Então, com Deus não existe quase. Ou é céu, ou é inferno. Ou vai subir, ou não vai acredito. ficar. Ou pega ou larga, né? Forte demais. Ou é cheio, ou é vazio, né? Meu Deus. Ou é abençoado, ou é amaldiçoado. Não existe meio termo. Eu estou quase abençoado, eu estou quase amaldiçoado. Não existe isso. Eu quase acreditei. Quase não existe. Não. Ou pega ou larga. Que forte, pastor. Que resposta maravilhosa. E, pastor, são 38 anos de ministério. O senhor já viveu muitas coisas.
teve algum momento, eu acho que eu sei da resposta, né? Mas teve algum momento que o senhor pensou em perguntar se o senhor pensou em parar? Eu acho que é muito vazio Não, perguntar mas isso. pode pensar. Mas Pode perguntar. teve algum momento que o senhor teve dúvidas daquilo que o senhor pregava? Alguma vez que o senhor teve que pregar algo e está precisando do próprio algo que o senhor está pregando, mas o senhor está ensinando que, por exemplo, olha, Deus está abrindo portas aqui, mas na verdade o senhor também está precisando de uma porta aberta, coisas assim, desse jeito que nós passamos. Isso o senhor já passou, eu creio que o senhor já passou. Qual foi o momento que o senhor teve dúvida ou se nunca teve? Vamos lá. Em cima disso, todo escolhido ele sempre terá dúvida. A dúvida faz parte. Diz um escritor, agora falta-me a lembrança para dar o crédito a ele, diz que uma das características de um chamado é a vontade de desistir, ou pensamento de desistir. Olha. Então, todo mundo que foi chamado um dia pensou em desistir. Mas se você quer construir uma história, você não pode desistir. Todos aqueles que desistem não constroem uma história. Então, a história é construída por aqueles que não desistem. Por exemplo, as pessoas perguntam, pastor, qual o maior segredo de um ministério? Persistência. Persistência. Não é o quanto você ora, não é o quanto você jejuma, não é o quanto você consagra, é o quanto você persiste. Porque ao longo desses quase 40 anos pregando o evangelho, eu conheci muita gente de oração, muita gente de jejum, muita gente de um devocional acima da média, mas que desistiram. E eu conheci muita gente que tinha um devocional menor, uma vida de oração menor, mas foram persistentes e acabaram vencendo. Pastor, o senhor está dizendo então que não é para orar? Não, não é isso que eu estou falando. O senhor está dizendo que não é para... Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que a persistência, ela vale muito. Sobre a questão, pastor Rangel, desta nomenclatura que o senhor dá, tipo, se você pregou algo que você está vivenciando. E eu sempre falo isso. A área da sua vida que você é mais provado é a área que Deus usa para abençoar a vida de alguém. A área da sua vida que você é mais provado é a área que Deus vai te usar para abençoar a vida de alguém. Seria um teste, talvez, de Deus ou não? É porque Deus está moldando o seu caráter, forjando o seu caráter. Por exemplo, eu já tive de orar para alguém ter uma casa própria eu pagando aluguel. Já tive de orar por alguém enfermo e eu com alguém enfermo dentro de casa. Eu já tive que visitar alguém em luto e eu em luto dentro de casa. Meu Deus. Já tive que orar para Deus mandar provisão, comida para alguém e eu precisar de comida em casa. Já e tive Deus responder a pessoa e não respondeu o seu não momento? Não responder a mim. Já tive que orar para Deus dar carro para alguém e eu andando de pé. Mas essa é a missão do escolhido. Sim. Essa é a missão do chamado. Então, se você quer alcançar o seu propósito, você não pode desistir de todo o processo. Então, só alcança o propósito quem passa pelo processo. Então, desistir jamais. Vencer algumas vezes, mas desistir jamais. Que forte. O senhor falando aí de falta, né? Às vezes o senhor abençoando alguém, pregando. Me veio o Salmo, onde o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na sua perspectiva de visão, pastor, o que quer dizer isso? O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. De nada tenho falta. Pode traduzir isso aí. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. De nada mesmo. Porque você precisa entender Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Poxa, eu estava saindo, tomei uma topada. Você deveria agradecer a Deus, porque você tem pé. Quem perdeu o pé não toma topada. Só toma topada quem ainda tem um pé. Puxa, fui num culto, cantou alto, o pregador gritou, meus tímpanos. Você deveria agradecer a Deus, você tem visão, ou tem audição. Quem está sem audição não reclama do barulho. Então você está reclamando do barulho porque você tem a audição. Poxa, a gasolina não abaixa, é porque você tem carro. Quem está andando de pé não reclama do preço da gasolina. Meu esposo, meu Deus, meu esposo. Você deveria agradecer a Deus. Você é casada. Tem gente que está doido atrás de um esposo e não tem. Puxa, meu filho está em dor de cabeça. Ai, meu filho. Tem gente que está gastando muito dinheiro fazendo inseminação artificial
para ser mamãe, para ser papai, não consegue. E você tem filho e está reclamando do filho que você tem. Então, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Não tenho falta de nada. Ele supre todas as coisas, até mesmo das lutas, eu não tenho falta. Amém. Ou seja, às vezes nós esquecemos de ver o que nós temos e começamos a procurar coisas que não temos e deixamos de agradecer aquilo que Deus já nos deu. Há uma frase que disse: alguém reclamou com Deus porque não tinha sapatos, mas ele andando encontrou alguém que não tinha os pés. Ele disse: Senhor, obrigado porque eu não tenho sapato, mas tenho os pés. Uau, hein? Aí, ó, você vai continuar reclamando, não tem jeito, né? Pastor Nerildo, que palavra, é muito bom conversar com quem é sábio, com quem eu imagino que as pessoas que convivem ao teu lado, tendo esse privilégio há muitos anos, valorizam isso, porque é impossível estar com o Senhor um dia, alguns momentos, e não aprender nada. Isso é um fruto do teu ministério, de tanta experiência, mas daquilo que Deus te deu também, porque isso eu vejo como algo sobrenatural, né? Porque a unção de Deus, ela é sobrenatural e ela alcança o entendimento e o fruto da sabedoria é algo muito visível, onde a gente pode apalpar. E, meu pastor, eu sei, eu tive o privilégio, eu comecei meu ministério cantando, gosto de cantar até hoje, mas... Eu sou uma negação cantando. E nós temos... eu era cantor, viu? É mesmo, pastor? Era, no início. Canta um pedacinho. O pessoal vai sair do podcast. Eu colocar o senhor no estreito. Meu pastor, e quem me levava muito, eu sei que é amigo do senhor, pessoal qual eu amo, quero o senhor aqui, pastor André Matias, viu? E o pastor André Matias me levou em vários lugares para cantar também no início do ministério dele, isso faz alguns anos, e ele me levava de vez em quando, algumas vezes, na Assembleia de Deus, Ministério de Perus, a qual o teu saudoso irmão, pastor Nerival Cioli, que, meu Deus, faltam palavras também para falar sobre o ministério dele, né? E muitas das vezes eu tive a oportunidade de estar ali antes ainda mesmo de conhecer o Senhor, e eu sei que eu posso dizer que eu sei um pouquinho mais o que é sentir a falta de um irmão. Eu não sei, foi em 2017 que Deus recolheu o pastor Nerival. Eu lembro que quando eu perdi um irmão meu em 2024, eu estava na Europa e eu não tive tempo de chegar, e eu tenho certeza que foi o dia mais dolorido da minha vida, quando eu perdi um irmão meu. E como foi a perca do teu irmão? Porque, se eu não estou enganado, o senhor também não teve o tempo de vê-lo, mas eu não sei qual foi o contexto da situação, e eu queria saber, junto com quem está me assistindo agora, o teu irmão ficou enfermo. O senhor é um pregador que ora por cura. Qual foi o contexto de tudo, do senhor estar no campo, do senhor... O senhor se sentiu impotente? Ou não, nada disso, pastor? Para mim foi tranquilo, foi fácil. Qual foi o teu sentimento? Porque eu sei do meu, mas eu quero ouvir o que um homem com a sabedoria que o senhor tem sentiu, porque tem muita gente que está nos assistindo nesse momento que está passando por uma perca e quer ouvir da tua boca o que é perder um ente querido. Então vamos lá. Para um servo de Deus. Pastor Rangel, eu tenho 22 irmãos, talvez você não saiba. Não. Eu sou de número 23. Meu Deus. O pastor Cioli, como nós chamávamos, Nerival Cioli, mas nós usávamos o sobrenome, que é o pastor Cioli. Ele é um ano mais velho do que eu, então nós somos criados juntos. Pastor, sem querer interromper, porque isso foi um negócio muito forte, do mesmo pai e da mesma mãe. Rapaz, não... E a gente era muito próximo, um ano, né? Um ano de diferença. A gente cresceu e no ministério também juntos. Sim. O pastor Cioli, ele com 29 anos para 30, ele teve um câncer de 29 para 30 anos. Foi curado desse câncer. Amém. 17 anos depois, o câncer voltou. Então, Deus deu a ele 18 anos para fazer a obra. Porque ele trabalhava secularmente
Ele era diretor de uma multinacional Sim. aqui em São Paulo e ele não era pastor nessa época. Então ele ficou com câncer, se aposentou. Em 6 meses ele cresceu no ministério, chegou até o pastorado e foi usar uma nomenclatura que o pessoal entende. Perus usa uma linguagem que eu acho que é pastor regional e outras, o Belém usa pastor presidente. Ele foi presidente de 2 igrejas, 6 anos em Campo Limpo Paulista e 10 anos em Mauá. Então ele era um fenômeno, um cara fora do normal. Sim. E com 18 anos ele entendeu e Deus falou com ele que o tempo dele tinha partido. Um dia em oração, eu questionando a Deus sobre a morte dele, que ele morreu 47 para 48 anos, muito novo. Deus me deu um texto de Isaías 57 primeiro, que diz que o justo é tirado antes que venha o mal. Deus tira o justo antes que venha o mal. Isso serve de resposta para algumas pessoas que perdeu um ente querido novo, perdeu um ente querido, digamos assim, hipoteticamente falando, fora do tempo, né? Deus tira o justo antes que venha o mal. E aí Deus tem várias formas, porque Deus só precisa de um álibi, por exemplo, um acidente. Puxa, se eu soubesse, não teria viajado, lógico. Uma queda. Puxa, se eu soubesse, não tinha subido, lógico. Um avião, se eu soubesse, não tinha entrado naquele voo. Então, Deus só precisa de uma justificativa. E é bom que nós entendamos Jó capítulo 14, você que está na sua casa, pode acompanhar com a gente, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4 e 5. Diz que Deus colocou limites no homem de meses, anos, e dali ninguém passa. Então, quando a gente nasce, pastor Rangel, a gente recebe uma senha que nós não compreendemos o valor ou quanto tempo essa senha vai ser. Por exemplo, tem gente que recebe uma senha, você vai viver um dia. E ele viverá um dia. Um mês, vai viver um mês. Vai viver um ano, 2 anos, 5 anos, 10. Outros, Deus diz, vai viver 100 anos. Outros vai viver 70. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui na Terra. Por isso não há tempo para você guardar mágoa, para você ficar com raiva, para você maltratar as pessoas, humilhar as pessoas. Por isso que não há tempo para você guardar ira no seu coração, porque você não sabe quanto tempo você tem. Então, o pastor Aciola, ele ficou 18 anos no ministério, 18 anos intensivo. Conheceu a África, abriu igreja na África, abriu igreja na Europa, abriu igreja em Cuba, abriu igreja no Brasil, em vários estados brasileiros. Com pouca idade viveu tudo isso. Ele vivia intensamente, ele viveu a vida intensamente. Então, em mim não há um questionamento, por exemplo, 3 dias antes dele falecer, eu tive uma experiência com ele, ele estava internado, e ele me chamou, pediu que trancasse a porta, saísse todo mundo. E ele falou para mim, eu estou indo embora. E aí, como a gente era irmão, a gente tem um nomezinho que a gente se chamava, né? E ele me chamou pelo nome, que era um apelido carinhosa que a gente tinha. E ele falou para mim, meu tempo acabou. E eu brinquei com ele, não, está repreendido. Assim como Deus te curou há 18 anos atrás, você vai ser... Não, ele falou, não, meu tempo acabou. Ele já sabia. Já sabia, estou indo embora. E aí deu as diretrizes, fale isso para minha esposa, fale isso para minha filha, fale isso para o meu filho, faça isso, ó. E aí uma das frases que mais me machucou, eu chorei muito naquele dia, muito. Nesse dia antes dele partir, quando ele... 3 dias antes. 3 dias ele antes. falou para mim, eu já cumpri a minha missão, agora vigie. Meu Deus. Fique firme, eu já cheguei lá, agora vigie. Eu te espero lá. E me pediu para me abraçar e é uma situação complicada. Então houve, com toda essa estrutura espiritual que o senhor tem, o senhor sofreu. Sofri e sofro até hoje. Vou te contar uma experiência, porque o luto ele tem várias fases. O luto até chegar à última fase. A última fase é a aceitação. Mas a fase da negação, a fase do questionamento, a fase da depressão, até chegar à fase da aceitação, que é a última fase. Isso não quer dizer que você não sente a dor, mas você aprende a conviver com esta dor. Você aprende a conviver com esta ausência, que é a fase da aceitação.
Eu moro em Diadema, ele morava em Santo André. Sim. E a gente quase se viu uma vez por semana. Toda semana praticamente estava juntos. E depois que ele faleceu, não sei se 2 ou 3 meses depois, eu peguei meu carro e fui para a casa dele. Meu Deus. Quando eu entrei na rua da casa dele, que eu lembrei. 3 meses já à frente. Que eu lembrei que ele já não estava mais aí. E aí, as lágrimas, o choro, aquela coisa que você acaba vivendo por ela. Pastor, mas quando a gente tem algo igual o senhor disse, eu de vez em quando, eu pedi um irmão, também de vez em quando eu me pego, quando acontece uma notícia, eu me pego também querendo mandar uma mensagem para ele, querendo contar, por mais que eu já saiba. Essa fase ainda o luto não foi superado, então? Quando é que a gente pode dizer qual foi mesmo a palavra que o senhor disse? Aceitação. Quando pela ciência ou pelo seu conhecimento? Cada ser humano tem uma reação biológica. Existe um tempo para isso, mais ou menos, ou cada pessoa é diferente? Cada pessoa tem uma reação biológica. Há pessoas que vão ter esse processo com mais rapidez. Há outros que vão demorar mais. Mas aquele vazio, aquele sentimento de perda, você nunca vai superar. Você vai se adaptar, você vai aprender a conviver com isso, mas o vazio você nunca... E realmente são de coisas diferentes. Por exemplo, meus pais que vão assistir... Por exemplo, vou te dar Sim, fica à vontade. Ontem era o aniversário dele. É mesmo, meu pai? Ontem. É mesmo. Nós estamos hoje aqui em junho, não sei quando é que alguém vai assistir, mas dia 22 de junho era o aniversário dele. Ontem ele estaria fazendo 57 anos. E o senhor lembrou? Lembrei, minha família lembrou, o grupo da família, a gente lembrou, manda foto, é uma coisa assim. Eu respeito meus pais, que são vivos, o presbítero Oswaldo Rangel, com certeza vai assistir essa entrevista, minha mãe, Maria Lúcia, e tem uma coisa que eu faço é honrar meus pais. Eu respeito eles, eu não falo do meu irmão perto deles. Eles não têm estrutura para isso, porque eles choram. É diferente. Na verdade, a minha mãe é diferente do meu pai. Minha mãe, menos ainda. O meu pai, ele já gosta, vai chorar, mas ele gosta de ver foto. Tem gente que gosta de ver. Eu mesmo, quanto mais eu vejo, eu gosto. Não é que eu gosto. Eu gosto de... é um jeito de eu matar a saudade ali. Correto. Tem pessoas que não. Minha mãe já fala, não quero ver nada, não quero ouvir nada. Existe isso, né? Existem pessoas que, na psicologia, fala sabotar a mente. Tem pessoas que querem sabotar. Tentar esquecer. Eles querem enganar a mente. Sei. É uma forma de sabotar a mente para que eles passem pelo processo. Por exemplo, uma das coisas, pastor Angel, que mais me doeu, eu estava fora de São Paulo, eu estava no Maranhão pregando quando meu irmão faleceu. Eu consegui chegar, mas consegui chegar só no velório, né? Já para sepultar. Não consegui chegar naquela parte do velório que passa a noite velando, né? Quando o senhor recebeu a notícia, o senhor estava onde? Pregando. Eu estava em cima do púlpito pregando. Do altar. Em cima do altar. Eu estava pregando na Assembleia de Deus, área 91, em São Luís. Quando o pastor estava orando para mim pregar, eu recebi a mensagem da minha esposa. Seu irmão acabou de falecer. Eu olhei para o celular. Meu Deus. Conseguiu pregar, pastor? Consegui pregar. Parece que naquele dia Jesus salvou 7 almas. Eu acho que foi a mensagem mais difícil da minha vida. Foi naquele dia. E aquela noite, uma noite interminável. Naquela noite não passou, não dormi. Mas o que mais marcou foi minha mãe. Meu irmão foi enterrado aqui em Anguera, aqui próximo a Perus. Minha mãe, na época, ela tinha 90 anos, acho que era 91 anos, 92. Quando ela chegou, ela colocou a mão no caixão e disse para Jesus: Senhor, eu não prego, eu não canto mais, eu não consigo ir na igreja, eu sou velhinha, por que o Senhor não me levou? Olha. Meu filho, no auge, né? Não havia tido nenhuma perca dos irmãos. Já havia tido perca. Já havia tido, já havia tido perca.
mas ela questionava a idade dele, né? A jovialidade 47? dele. 47 para 48 Meu anos. Deus. Muito novo. Agora nós perdemos, eu perdi agora um grande amigo meu, o pastor Luiz Ricardo, que era o pastor aqui de Osasco, Ministério Belém, a mesma idade do meu irmão, mesmo problema do meu irmão. Sim. E agora eu estava ouvindo um hino Sim. no carro, que é a cara do pastor Luiz, né? O pastor Luiz gostava de cantar assim, que a bênção se derrame. Quando eu ouvi o hino, as lágrimas, eu lembrei dele. Aí levantei a mão, Senhor, abençoa a pastora Rosângela, abençoa o Luiz Miguel, Juan, a Luana. Não tem como abençoar mais o pastor Luiz, porque ele já está com Jesus. Mas na hora que eu ouvi o hino, as lágrimas veio. E eu lembrei. A gente Ou marca... seja, pastor, porque o início da raiz da pergunta foi o teu sentimento, porque com toda a estrutura de sabedoria que Deus tem te dado, o coração sofre. Então é normal o sofrimento. Nós não estamos preparados para a morte, né? Para a perca de ninguém, né? Pode, às vezes até mais para a morte. E cada pessoa, pastor Angel, tem uma reação biológica. Sim. Nós podemos ser gêmeos, mas cada um tem uma reação biológica. Então a gente precisa entender e compreender a pessoa. Por exemplo, agora nós estamos na época de Copa do Mundo. Vai ter pessoas que vão assistir a Copa comendo o dedo, a unha. Digo, isso aqui é reação biológica. Sim. Tem outros, por exemplo, se tiver um pênalti, ele vai virar as costas para não ver. É uma reação biológica. Tem gente que não fica sem ver de jeito nenhum. Outro que fica... É reação biológica. Sim. Tem outros que para ele é normal. Normal. E no culto é assim também, né? Aí por isso que a Bíblia diz, quem come, não julga aquele que come. E aquele que não come, não julga aquele que não come. Por isso que a Bíblia diz que a adoração a Deus ela tem que ser em espírito e em verdade. Em espírito, uma adoração voluntária. Em verdade, uma adoração sem falsidade. Então tem pessoas que têm reações biológicas. Tem pessoas que levantam a mão com facilidade. Tem outros que não vão levantar a mão. Então você que levanta a mão, não critique quem não levante a mão. E você que não levanta a mão, não critique quem levante a mão. Você que dá glória a Deus alto, não critique quem dá glória a Deus baixo. E você que dá glória a Deus baixo, não critique quem dá glória a Deus alto. Você que fala línguas estranhas, não critique quem não fale línguas. E você que não fala língua, não critique quem fale línguas. O importante é adorar a Deus. Você que venceu o luto, não critique quem está passando pelo luto. E você que está passando o luto, não critique quem venceu o luto. Cada um. Porque a dor te ensina a gemer. A dor nos ensina a gemer. Tem gente que ainda não aprendeu a gemer, porque não passou pela dor. Mas a dor ensina-nos a gemer. Meu Deus. Forte. Tá vivendo luto? Ore a Deus, busque a Deus. Mas você tá vendo, tô diante do pastor Nerilda Cioli. Tem que chorar, né, pastor? Se der vontade de chorar, não pode guardar. Chora. Chora. E geralmente, quem chora durante o período do luto consegue vencer com mais facilidade. Aqueles são mais fortes, mais resistentes, depois vem as consequências. Eu perdi meu pai, perdi a minha mãe. No velório do meu pai, eu fiz o velório, preguei, fiz o apelo, as 3 pessoas aceitaram Jesus, tá? E eu me mantive forte. Depois de 2 anos, veio a consequência. Meu Deus. Já no velório da minha mãe, eu já me entreguei, já. O senhor sentiu, depois de 2 anos, o velório do meu pai, sofreu sim. mais do que na época, foi isso? Sim. O senhor está dizendo? Porque no velório do meu pai, eu dirigi o culto, preguei, fiz o apelo, aquela coisa bem racional. Sim. Depois de 2 anos, veio o luto. Já no caso da morte da minha mãe, eu vivenciei o momento, chorei, me entreguei e consegui passar. Amém. Obrigado por nos tratar assim, de um assunto tão íntimo, pastor. E eu quero aproveitar a deixa que o senhor deu aí sobre personalidade, né? E de cada pessoa. O senhor usou outra palavra mais difícil aí. Eu vou mais no popular. E tem uma parte na Bíblia que fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. É outro tipo de timidez. Não é essa timidez de pular, Explica aí para quem não entende. Porque eu já vi gente dizendo, olha, irmãos, tem que dar glória a Deus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não tem nada a ver com qual é a tradução exata, pastor? A interpretação, melhor dizendo. A questão da timidez, é timidez no que diz respeito, usar uma linguagem simplória,
na pregação do evangelho, na ocultação de mostrar sua identidade como um cristão. Ser um agente secreto, que nós chamamos um 007, alguém que ninguém sabe que ele é crente no trabalho, na escola. Isso. A timidez pode ser aplicada nesse sentido. Sim. Mas no sentido que nós estamos falando sobre as questões biológicas, as questões de reações biológicas, antigamente usava algo que a psicologia deixou de usar, mas é chamado de temperamentos. Um era chamado de sanguíneo, outro era chamado de fleumático, outro chamado de colérico, outro era chamado de melancólico, né? Uhum. Só que a psicologia veio mudando isso, porque o camarada sentava em cima disso. Eu sou sanguíneo, aquele que era brabo, né? Sim. Nervoso. Então, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você pode mudar. Não, eu sou melancólico, tudo eu choro, tá? Não, você pode parar de chorar também. A psicologia veio desfazendo essa coisa. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é mais verdade. Antigamente falava muito isso na igreja, sobre o temperamento, né? Eu sou fleumático, eu sou melancólico, eu sou sanguíneo, né? Então falava-se muito isso. A psicologia abortou isso não existe. Pastor Nerildo, muito obrigado por essas respostas. Eu quero perguntar aqui, eu quero saber, aproveitando ainda o tempinho que temos, quem é o pastor Nerildo sem ser o pastor... Oh, meu Deus, me ajude a... Quem é o pastor Nerildo fora do púlpito, fora do pregador? Porque dizer quem é o pastor Nerildo sem ser o pastor, não tem jeito que o pastor tá no Senhor, mas irmão, quem é o pastor Nerildo? Quem é o irmão Nerildo em casa? O senhor tem neto já? 4 netos. 4. Quem é o irmão Nerildo? É o vovô. Só entendi demais. Quem é o irmão Nerildo? É o vovô o vovô da Heloísa, vovô da Mel, vovô da Mariana e vovô do Emanuel. Eu sou aquele cara apaixonado por família, herdei dos meus pais. Meus pais eram apaixonados por família. Todo final do ano a gente se reunia para estar todo mundo junto. Tinha culto doméstico na tua casa? Culto, a gente fazia o culto. Uma igreja. Uma igreja. Então, minha folga, eu estou de folga. Tem um lugar no meu sofá que meus netos, meus filhos já sabem que é o meu lugar. Eu fico ali sentado. Pouco hobby, eu gosto da minha casa, eu gosto da minha cama, eu gosto do meu sofá. Existe algum hobby que o senhor tem que ninguém imagina? Tenho. Eu tenho, por exemplo, eu gosto de relógio, não ando. É mesmo? Não ando porque minha mulher disse que eu tenho um coração muito bom. E as pessoas acabam pedindo e eu acabo dando, mas eu tenho relógio, eu gosto. Pastor, mas relógio. Aí dói, o senhor gosta e não anda com relógio? Mas eu olho todo dia em casa. Eu tenho um relógio com um amigo meu, saudoso Zé Fernandes. Zé Fernandes foi prefeito de Manaus, família Fernandes. Ele me deu esse relógio que foi do pai dele. Então, é um mido de ouro puro. Sim. Quando ele me deu, ele falou que tinha 50 anos. Eu já tenho muitos anos que eu tenho, não, faz muitos anos. Então, o hobby, o senhor coleciona relógio? Eu gosto de perfume. Eu tenho vários perfumes. Eu gosto de perfume. E tem uma vaidade que eu não posso falar, que vai escandalizar todo mundo, mas eu gosto de camisa de futebol, de time. Já falou. O senhor torce para qual? Vai falar igual o Chaves Alencar que torce para Jesus, não. Aqui em São Paulo, eu sou São Paulo. São Paulo. No Rio, eu gosto do Vasco. Na Bahia, onde eu nasci, eu sou Bahia, né? O pessoal me diz, alô, Bahia, eu sou Bahia, né? Bahia, minha bênção. Bora, Bahia, minha bênção. Eu gosto do Bahia. Em Pernambuco, eu gosto do Santa Cruz. E assim a gente vai. No Sul, eu gosto do Grêmio, né? Santa Catarina, eu gosto do Figueirense. E o senhor tem todas essas camisas? No Paraná, eu gosto do Atlético. Mas o senhor torce para todo mundo. Em Minas Gerais, eu gosto do Atlético também. Pode. Pode. É a primeira vez que eu vejo isso. Eu preguei numa cidade chamada Piripiri. No Piauí. Lá tem um time chamado 9 de Julho. Aí eu tenho uma camisa do 9 de julho. Tem uma aqui que eu ganhei do Capivariano. Olha a dislálio, você viu quase? Do Capivariano eu tenho, que eu preguei em Capivari, e um dos diretores lá me levou para conhecer o estádio.
E o pessoal sabe que eu trabalhei com futebol também, né, professor Angel? Eu trabalhei com futebol investimento. Mas calma aí, o senhor foi criado, com certeza, na igreja raiz. Sim. E lá atrás, por exemplo, eu não peguei amor. Meu filho jogou futebol. Mas quando que o senhor foi permitido? Não, há pouco tempo, até pouco tempo agora, mas eu trabalhava com investimento. Eu tô falando porque a nossa igreja raiz era proibido, né? E até hoje, né? Então, por exemplo, eu tenho algo comigo, a minha perna parece um frango cru, tão branco que porque eu nem bermuda usava. A minha também. Então, quando foi que o senhor sempre teve esse amor pro futebol, ficava ali meio que escondidinho? Eu acho que e hoje a gente entende que isso aí era mais uma... o brasileiro, eu acho que está na raiz do brasileiro o futebol. O brasileiro gosta do futebol. É verdade. Naquela fase da adolescência, todo mundo joga bola. Ruim ou bom, todo mundo joga. O senhor tem algum dedão aí igual o meu estroncado ou não? Eu tenho, tá vendo? Ruim ou bom, todo mundo joga futebol. Mas no meu caso, eu tive no futebol como investidor. Eu não tive no futebol jogando, não tive no futebol treinando. Eu tive como investidor. Tinha uns amigos meus que queriam gastar dinheiro e me chamou para entrar com R$1. Eu disse, R$1 eu tenho. E só perdi R$1, não ganhei nada. Não foi, mas foi uma experiência boa que você acaba tornando-se autodidata, né? Conhecendo os bastidores, né, das coisas. E como que chama isso que o senhor fez? É um investidor? Investidor. É um projeto. Essa revelação aqui do Rangel Cast, pastor Nerildo, investidor de futebol. É um projeto. Um projeto. E tinha um amigo meu, que hoje nós estamos em junho de 2026, eu acho que ele está treinando o São Bento aqui de Sorocaba. Certo. Na época ele era um treinador e precisava de alguns investidores, entrou eu mais umas 2 ou 3 pessoas e conseguimos fazer esse aporte financeiro, né? E ganhou? Aí não teve lucro? 0-0. Ah, é? Então tá bom, pelo menos não perdeu. Tá igual o Brasil, o primeiro jogo da Copa, pelo menos não perdeu. E pastor, qual o conselho que o senhor dá hoje, antes da gente terminar, qual o conselho que o senhor dá hoje? Ouviu o senhor falando aí a paixão pela família, né? Tanta gente casando, mas já se casa hoje com aquele pensamento, se não der certo, daqui 3 meses separa, se não der certo daqui... Família ainda continua sendo um projeto de Deus, ainda é importante a consistência da família, porque o casamento, eu já tenho alguns anos de casado, mais de uma década, indo quase para 2, eu sei que o casamento não é aquele amor dos nossos amigos Zezé de Camargo e Luciano, sempre. O casamento a gente escolhe amar, o casamento é normal ser difícil, ou o casamento é fácil, tem problema mais fácil, outro problema mais difícil. E a pergunta que eu quero fazer, a família vale a pena insistir na família? Porque o que nós temos ouvido hoje pela mídia é que não. Mas no seu conceito de conselho para quem está nos ouvindo hoje, um cristão. Nós vamos citar a Bíblia. Deus cria o homem. Deus cria o homem, né? Quando Deus criou o homem, ele disse, não é bom que o homem fique só. Farei uma auxiliadora, uma adjuntora, que essa palavra, ela tem a ideia de a peça da engrenagem que faltava. Então, a mulher é a peça da engrenagem que faltava. Então, Deus disse, não é bom que o homem fique só. A peça da engrenagem que falta, eu vou fazer. Deus faz a mulher. E Deus, a família, ela é um projeto, ela é um plano de Deus. A família, ela é um plano de Deus. Até o Salvador do mundo, Jesus, para vir aqui na Terra, passou pelo ventre santo de uma mulher. Então, a família, ela é um projeto de Deus. Eu não tenho muito tempo casado, igual o senhor, estou indo para 4 décadas, né? quase 40 anos de casado, mas o casamento vale a pena. Vale a pena, então, o casamento. Vale a pena casar. E qual é o segredo? Porque as pessoas acabam se equivocando no relacionamento. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer alguém feliz. Se você fazer alguém feliz, você vai ser feliz. Muito forte. Se você fizer alguém feliz, você vai ser
feliz. Então não case para ser feliz, case para fazer alguém feliz. Aqui vindo do pastor Nerildo Acioli, no Rangel Cast. Pastor Nerildo, muito obrigado, passou muito rápido aqui esse momento de entrevista. Quero ter outras oportunidades, mas eu quero agradecer por hoje, que é o dia que o Senhor nos fez, e um dia alegre de receber o Senhor aqui, para nos dar tantos conselhos, falar um pouco da tua história. Obrigado por se abrir aqui conosco. E se o senhor quer deixar algum recado, alguma coisa, se o senhor quer falar alguma coisa para a nação brasileira, para fora do... Olha que a gente nem falou da tua experiência fora do Brasil, né? Que já era outra pauta aqui, entre tantas outras coisas. Vou fazer só mais uma pergunta. Extraterrestre. O que está vindo aí, meu pastor? Vamos lá. O Pentágono americano, né, liberou, que eles dizem que é uma conversa entre os extraterrestres e o Pentágono americano. Eu acredito, pastor Rangel, que é um dos sinais da vinda de Jesus. Porque eu só imagino o seguinte, nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, mais de 2 bilhões de pessoas se dizem cristãos no planeta. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Se o arrebatamento da igreja fosse hoje, mais de 2 bilhões de pessoas vão sumir. No Brasil, nós temos um pouco mais de 215 milhões de habitantes. Só no estado de São Paulo nós temos 46 milhões de habitantes. Mais de 30% da população paulista se diz cristã. Se essas pessoas estiverem firmes com Jesus, forem cristãos de verdade, só em São Paulo nós teremos mais de 15 milhões de pessoas que irão desaparecer se o arrebatamento da igreja for hoje. Tantos como areia da praia, hein? E se isto acontecer, só imagine o seguinte, como justificar o desaparecimento de 15 milhões de pessoas só no estado de São Paulo? Acredita-se que no Brasil tenha mais de 60 milhões de cristãos, acredita que no Brasil tenha mais de 60 milhões de cristãos, como justificar o desaparecimento de 60 milhões de cristãos? Os ufólogos provavelmente vão para a televisão e vão dizer que foi ET, foi extraterrestre que desceu aqui e buscou aqueles que ele aguardavam. Mas se alguém não crê na mensagem do arrebatamento da igreja, vai ficar fácil a resposta. Faça um favor para mim, que eu não vou estar aqui. Ligue para a televisão e diga para os ufólogos que não foi ET, foi Jesus que voltou para arrebatar a sua igreja e nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Obrigado, pastor Nerildo, por essa grande resposta. Isso mostra que o arrebatamento está mais próximo do que nunca. Amém? Amém. Pastor Nerildo, um abraço. Muito obrigado, satisfação. Deus abençoe, meu líder. Rangel Cast, pastor Nerildo Acioli. Deus abençoe.